bem, queridos, vamos então continuando o estudo da lição número 5, a parte de terça-feira, a luz do Espírito Santo na palavra. Quando lemos a palavra de Deus e entendemos que a vontade de Deus está sendo transmitida para nós de forma escrita, por inspiração do Espírito Santo, nós então nos rendemos à sua vontade e assim Deus coloca em nosso coração aquilo que pode ser considerado como o caminho da salvação. O salmista diz, achando as tuas palavras, eu logo as comi. Jeremias diz isso também. Por isso o apóstolo Paulo dizia que a palavra de Deus é a palavra da vida. O salmista Davi dizia assim, como pode o jovem conservar puro o seu caminho? Diz, guardando a palavra de Deus no coração. A palavra de Deus, ela sempre vai nos mostrar o caminho que devemos andar para agradar a sua vontade. Não agradar a nós mesmos, mas agradar a vontade do Senhor. O nosso Deus é o Criador, é o nosso Redentor e sua palavra nos revela todas essas virtudes e poderes de Deus para a nossa vida. Por isso, Martinho Lutero, quando estava num convento na Alemanha, em Worms, ele descobriu uma Bíblia acorrentada. Nunca tinha visto aquele livro. Começou a ler a Bíblia e ficou impressionado. Cada palavra parecia que era uma martelada no coração dele. Ele ficou assim, extasiado. A alegria tomou conta do coração dele. Ele disse, meu Deus, eu quero esse livro para sempre. Dá-me esse livro, Senhor. E Martinho Lutero, todos os dias, ia naquele cantinho ler a palavra de Deus e começou a perceber como Deus estava convocando-o para uma grande obra de reforma. Se tornou realmente uma pessoa estudiosa da palavra de Deus e viu sua vida transformada. Por isso, Ellen White escreveu no livro Medicina e Salvação, na página 126, o seguinte, a palavra de Deus é espírito e vida, e se for introduzida na prática diária, enobrecerá toda a natureza do homem, abrir-se-á para a sua alma uma visão perfeita do amor do Salvador, de tal maneira que sua alma vai se desfazer em ternura e em contrição pelo Salvador. A palavra de Deus aponta a salvação. Existe nos Estados Unidos um quadro muito grande no Capitólio, ali onde é o Senado americano, o Congresso. Na frente, um autor, um escultor, deu de presente o desenho da Constituição. E ali as pessoas podem ver as letras da Constituição. Só que aquele escultor, ele fez uma coisa maravilhosa. Ele colocou em cada letra alguns relevos. Então, quem chega perto vê as letras da Constituição. Mas quem se afasta uns 10 metros, sabe o que a pessoa vê? O rosto do presidente George Washington, que promulgou a Constituição americana. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus de perto, nós vemos as letras. Quando você olha um pouquinho de longe, você vê a figura de Jesus, o personagem central das Escrituras Sagradas. Por isso é importante que nós leiamos a palavra com espírito de aceitação, para que Deus fale ao nosso coração. Pergunta número 2 diz assim, que lições e princípios podemos aprender a respeito de como podemos interpretar a Bíblia? Qual é a regra para interpretar a Bíblia? Aí nós temos João 14, 25 e 26, Jesus dizendo, tenho-vos dito essas coisas, porque estando convosco, vocês vão receber o Consolador. Eu não vou estar sempre com vocês, mas aquele Consolador que eu vou enviar, que o Pai vai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. João 16, 13 a 15, mas quando vier aquele Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele vai me glorificar e vocês vão me receber, porque eu vou dar a vocês aquilo que é meu. E aquilo que é meu, o Pai me deu para entregar para vocês através do Consolador. Segundo Pedro 1, verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a pergunta é, que lições de princípio podemos aprender a respeito de como podemos e devemos interpretar a Bíblia? Resposta, aprendemos que nesses textos que devemos interpretar a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, porque ele inspirou os escritores bíblicos e pode nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo nunca se contradiz ou nos deixará confusos. Pelo contrário,
ele vai nos guiar para a elucidação daquilo que temos dúvida. Se a pessoa tem dúvida a respeito da fé em Deus, o Espírito Santo esclarece através da palavra do Senhor. Se a pessoa é morna espiritualmente, o Espírito Santo conduz a pessoa para uma leitura que mostra que a pessoa deve se empenhar em ter uma fé firme através da palavra. Então, por isso o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e ele nunca nos levará a fazer algo contrário à sua vontade. Por isso, quando algumas pessoas dizem, eu recebi uma revelação do Espírito Santo e essa revelação está contrária à palavra de Deus, então esse Espírito que deu a revelação para essa pessoa não é o Espírito Santo. Não é o mesmo que inspirou a palavra de Deus, porque o Espírito Santo não vai se contradizer. Tipo assim, o Espírito Santo pediu que Ezequiel escrevesse, a alma que pecar, essa morrerá. Aí vem alguém e diz assim, o Espírito Santo me revelou que a pessoa que morre vai para o céu. Então tem alguma contradição. Então esse Espírito que revelou isso para essa pessoa não é o mesmo que inspirou a pessoa ou o seu profeta a escrever. Entenderam? Então quando uma pessoa diz assim, o Espírito Santo inspirou que o sábado é o dia de guarda. Aí vem alguém e diz, o Espírito Santo me revelou que a partir da ressurreição de Jesus, o dia de guarda é o domingo. Não está combinando as coisas. Algo está errado. O Espírito que está revelando para essa pessoa está contradizendo o que o Espírito Santo pediu para o profeta ou o escritor escrever. Então é preciso ter muita cautela com a questão de dizer que o Espírito Santo me revelou. O Espírito Santo, ele inspirou. Ele hoje nos ajuda a discernir aquilo que ele já revelou na palavra do Senhor. Por isso, há pessoas que dizem assim, no que eu vou crer então? Um dia a rainha da Escócia perguntou a John Knox, que era um grande missionário na Escócia. Ela perguntou, missionário, o senhor ensina a Bíblia de um jeito e os padres ensinam de outro jeito. Em quem eu devo acreditar? John Knox disse, olha rainha, a senhora deve crer naquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Não acredite nem em mim e nem nos padres. Acredite naquilo que Deus está revelando para a senhora. É o Espírito Santo que vai conduzir a senhora para a verdade. E ele não vai deixar a senhora confusa. Aí então, a rainha da Escócia, ela ficou satisfeita com a resposta. Certo dia, o menino estava empinando uma pipa, um homem passou e olhou e disse, ué, o que você está fazendo com essa linha na mão? O menino disse, estou empinando uma pipa. O homem olhou no céu e disse, mas eu não estou vendo nada. O menino disse, está muito longe. Mas como é que você sabe que a sua pipa está no alto? O menino disse, porque eu estou sentindo o puxão da pipa aqui na linha que está na minha mão. Muitas vezes nós temos que sentir o puxão do Espírito Santo nos conduzindo para a verdade. Deus nos abençoe. Possamos amar a palavra de Deus e sermos iluminados pelo Espírito Santo na leitura da palavra. Não esqueça, leia a Bíblia todos os dias. É assim uma rotina maravilhosa, cristã espiritual, que abre dentro de nós a iluminação da palavra de Deus para sermos conduzidos para o céu e evitarmos as tentações. Deus abençoe a todos. Amém.